ponto aqui, nós entendemos aqui, ó, Paulo escreve, vamos entender aqui passo a passo esse capítulo 11 e o verso 23 aqui em diante. Primeira coisa, Paulo escreve aos irmãos de Coríntios a respeito das coisas que estavam acontecendo entre eles. O que Paulo iria dizer não trazia bons testemunhos para com eles. Então, primeira coisa que Paulo estava denunciando era o que eles estavam fazendo, porque Paulo falou: olha, eu não vos louvo pelo que vocês estão fazendo. Isso que vocês estão fazendo estão trazendo mau testemunho. Então esse foi a base de Paulo escrever aos irmãos ali em Coríntios, do capítulo 11 em diante. Então Paulo fala assim: olha, entre vós está havendo disputas e brigas. Então a primeira coisa que estava acontecendo entre eles eram disputas e brigas, tá? Então isso nós tem que ficar na nossa mente. Primeiro, estou sabendo que há entre vós dissensões. Então foi o que Paulo, ficou sabendo, que passaram para Paulo que estava acontecendo entre eles. Segundo, está havendo entre vós heresias. Então olha, dissensões, que eram brigas, disputas, e heresias. Será que está diferente hoje? Será que nós estamos vivendo algo diferente? Não. Está igualzinho, havendo dissensões nas igrejas e brigas. Está de todas as formas. Brigas por cargo, brigas por bens, brigas por dinheiro, brigas por poder, brigas por ministério. Então está havendo tudo isso hoje. Hoje pior ainda. Hoje está mais piores. Os maiores ministérios hoje estão brigando entre si, porque uns querem estar mais ativos ou um querendo derrubar o outro, fechar o outro para que ele possa continuar aí. Terceiro, está havendo grandes banquetes entre vocês. Olha, a ceia estava mudando o princípio aí, porque eles estavam banqueteando, fazendo grandes jantares. E não era somente comida, gente. Olha só, não era somente comida que eles estavam comendo. Vocês estão se embriagando com vinho, com bebidas, estão bebendo literalmente, vocês estão se embriagando. Eles estavam se empanturrando de comida e estavam se embriagando. Eles estavam trazendo isso para dentro da casa, para dentro do templo. Olha, então você vê que o sentido da ceia do Senhor ali mudou totalmente. Mudou totalmente. 5. Estavam havendo desprezo para com a igreja de Deus, prática de forma errada, ou praticando de forma errada a Santa Ceia. Então você vê que a primeira coisa que a ceia trazia era o sentido de comunhão e partir do pão. Foi o que Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e capítulo 2, ela vai trazer ali, que a ceia, que os discípulos eles estavam em comunhão, em oração e principalmente partir do pão, que era o ato de comemorar a Santa Ceia ali. Eles comemoravam entre si ali o partir do pão, e a comunhão entre eles ali era o que trazia mais ali a vista para todos ali, a comunhão que eles estavam entre eles. Paulo ensina a forma correta da prática da ceia. Então, vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo a forma correta. Qual é a forma correta de participar da ceia? A ceia, ela traz um significado para nós? Traz, claro que traz, como eu já disse. Nós estamos errados em participar da ceia? Não. Se nós não participarmos, nós vamos para o inferno? Também não. Mas e quando fala que se nós não participarmos, nós não temos parte com Cristo? Nós vamos entender aqui qual que é o significado disso. Mas se você deixar um dia ou outro e não der para você participar, logicamente que você não vai ser condenado, você não vai ser lançado no inferno por causa que você não comeu, não tomou a ceia naquele dia, ou você não tomou naquele período. Então vamos entender aqui rapidamente. Primeiro, Paulo nos ensina a maneira certa. Existem maneiras erradas? Sim, hoje nós estamos vendo aí muitas igrejas formas erradas. Tem pessoas que não é batizada, tem pessoas que estão em adultério, em fornicação, em pecado, roubando. Tem pessoas que estão casou outra vez, que é casado de novo, que está com 2 mulheres. Tem pastores aí que estão vivendo aí uma vida dissoluta em tanta coisa errada, roubando os fiéis, envolvido com corrupção, envolvido com um monte de coisas erradas, e estão ali servindo a ceia para o povo, e estão comemorando a ceia para o povo, e o povo comendo, e o povo comendo para a sua própria condenação, porque o que eles estão fazendo, o que está sendo feito ali, é pior do que você não comer a ceia naquele mês, ou deixar de comer naquele mês. Você está fazendo mais bem não participando
juntamente com aquela comunhão com o pecado, do que você não está participando. Então vamos entender isso daí. Então olha só, primeiro, a ceia é um presente dado por Deus, que nós vamos ver isso no capítulo 11, verso 23. Primeira coisa, a ceia ela é um presente. Por que ela é um presente? Porque o apóstolo Paulo ele disse, eu recebi do Senhor. Então se Paulo recebeu, aquilo era um presente. Então foi um presente que o próprio Jesus disse, olha, eu vou deixar um presente para vocês lembrarem, para vocês sempre lembrarem desse momento trágico e desse momento que eu participei, e alegre também, que eu participei com vocês. Então é um presente, a ceia ela é um presente, tá? Segundo, Paulo mostra a pedagogia da ceia. O que isso quer dizer? Que a ceia ela traz ensinamentos para nós. Nós aprendemos com a comunhão, nós aprendemos com o partir do pão, nós aprendemos com a humildade, nós aprendemos que nós não devemos se sentir maior do que os outros, não fazer igual eles estavam fazendo, que eles traziam banquetes ali, comiam sem esperar os outros, né? Porque ele fala, o próprio apóstolo fala, esperais uns pelos outros, porque vocês estão fazendo banquetes aí, se alimentando, comendo, enchendo a barriga, se embriagando, saindo daí bêbado, e as outras pessoas que têm necessidade vocês estão deixando de lado. Então, Paulo nos mostra que a pedagogia da ceia, a pedagogia da ceia é isso, é entender, é aprender com ela, aprender com aquele significado. Eu aprendi com o Senhor o que também vos ensinei. Então, se Paulo ele aprendeu, então ele estava ensinando para eles. Terceiro, Paulo nos ensina que a ceia foi na mesma noite que Jesus foi traído, verso 23. A ceia não foi comemorada apenas entre santos. O traidor de Cristo também estava comendo, mas para a sua própria condenação. Então, muitas vezes isso tem acontecido, né? Sabemos que a ceia, gente, a ceia não é um ato de santificação. Olha, se você não comer, porque tudo aquilo é santo, porque tudo aquilo Não, gente, é um ato, é uma comemoração, é algo que você traz à memória. Não é que aquilo se torna o corpo, porque o romanismo eles traz aquele sentido da consubstanciação, né, que fala que a ceia, quando aquela hóstia e aquele vinho, quando é abençoado, erguido para o céu, dado graça, ele se torna o corpo e você está comendo literalmente o corpo de Cristo. Não, você não está comendo o corpo de Cristo, porque é algo simbólico, é algo para trazer à memória, não é algo para você fazer, não é algo literal, é algo simbólico, é um ato simbólico, é um ato de lembrança, porque o próprio Jesus disse, né, em Mateus 26, que eu não comemorei, acho que é 27 ou 28, que ele fala assim, que ele não comemoraria mais aquela ceia com eles, porque ele estaria partindo, mas ele comemoraria no reino do Pai com todos aqueles que, se forem salvos através dele, esses participarão da ceia naquele dia com Cristo. Então, o ato de comer o corpo de Cristo não dá um sentido literal, gente, é um sentido simbólico. Então vamos lá, a ceia não foi comemorada apenas entre os santos, mas o traidor estava ali. Então, muitas das vezes você não vai comemorar somente com os santos. Tem pessoas ali que vai estar, infelizmente, comendo para sua própria condenação. 4. Paulo nos ensina que a prática da ceia é um ato da graça de Deus para com o sacrifício do corpo do Filho. Então, olha só que interessante isso, gente. Paulo nos ensina, o apóstolo, né, nos ensina que a prática da ceia é um ato da graça de Deus, porque quando ele levanta para o céu e agradece, ele está dando um sentido de que aquilo é a graça, é Deus se agraciando, Deus dando graça pelo aquele processo de que o Filho iria passar, porque o processo de que Jesus passou foi um ato da graça, foi um ato do favor de Deus para conosco. Então nós alcançamos esse favor através de Cristo, só através de Cristo nós podemos alcançar, e tendo dado graça, levantado para o céu e agradecido a Deus. 5. Tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, versos 24. O apóstolo nos ensina que além de cear, a graça de Deus também é um período
de comunhão entre os irmãos. Salmo 133. Então você vê que, olha, a ceia não é só um ato, né? Não é só um ato de comer um pão e tomar um cálice, não. É um ato de comunhão, de partilhar ali a presença, né, do Espírito Santo, a própria presença de Deus ali naquele lugar. Então, muitas das vezes, você come a ceia do Senhor, ou toma ali a ceia, e parece que foi algo que, sabe, que não teve fundamento nenhum, que não teve sentido nenhum, porque as pessoas saem da mesma forma que entrou, vira a cara para o outro, esquece somente da inimizade naquele momento, e depois continua da mesma forma, com a mesma cara ruim, com com o mesmo mal no coração. Então, o que adianta você participar de uma santa ceia, de um ato para relembrar aquilo que Jesus fez, mas você continuar com ódio, com bronca, continuar aí amargo, continuar se levantando contra o seu próximo, arrumando confusão contra o ministério, arrumando confusão contra as pessoas que estão no ministério, fazendo com que as pessoas saiam do ministério, porque aqui muita gente tem feito isso, gente. Tem expulsado pessoas das igrejas, sabe por quê? Porque infelizmente não são pastores e nem pastoras, são infelizmente pessoas que são amargos, são pessoas que não sabem o que é o princípio de ser um líder ou ser um pastor. Pastor é amor, pastor é cuidado, pastor é você se preocupar, é estar aberto. Meu coração está aberto para receber qualquer pessoa, para ver as pessoas na rua, ver as pessoas em qualquer lugar, e eu estar ajudando, cuidando delas. E a gente faz esse trabalho, né? Esse trabalho de igreja na rua, então a gente vê. Convido você para participar, você que quiser participar desse trabalho conosco. É um trabalho que você vê ali a necessidade das pessoas no olho a olho. Você sente ali a necessidade das pessoas quando você chega perto dela. Vamos lá. Então Paulo nos ensina que além de cear, a graça de Deus está entre os irmãos ali. 6. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Então olha só, o apóstolo nos ensina com essa expressão do corpo partido, que todos que digerem, né, todos aqueles que comem um pedaço daquele pão, está fazendo parte do sacrifício feito por Jesus aos que aceitarem a Ele. Então olha só, o ato de você comer o pão e tomar aquele cálice, você está participando, você está fazendo parte agora desse sacrifício que Jesus fez por nós. Você acaba se tornando agora parte do sacrifício, porque se você ainda não era participante da salvação, então através do aceitar Jesus, porque o arrependimento ele vem antes do batismo, antes da ceia, antes de todos esses períodos. Então se você participou ali, se você se arrependeu e aceitou, então agora através daquele momento ali, você também passa agora a fazer parte, a comemorar, na verdade, né? A comemorar aquele ato de que Jesus fez ali. 8. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina, que após o alimento espiritual temos que ter também o alimento ou participar, né, do caso, depois de participar do pão, temos também que participar do sangue de Cristo, que é o cálice da nova aliança. Então olha só, se nós comemos, né, o pão, se nós participamos do pão, então nós também temos que fazer parte do cálice, também temos que participar do cálice. Não é igual que eu já citei, né, o romanismo, que participa as pessoas ali, participa apenas daquela hóstia, e o cálice ali fica somente para o líder, né, fica somente ali para o padre ali, que toma aquele cálice sozinho, e os demais só comem aquela hóstia. Então eles estão participando de meia ceia, eles estão fazendo parte ali somente do ato do corpo, estão esquecendo do ato do sangue, que é o sangue derramado que liberta o homem de todo o pecado. Então somente o sangue de Cristo tira o pecado do mundo.
Paulo nos ensina que 9, né, a ceia e o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Paulo nos ensina que o primeiro ato da Páscoa foi feito uma aliança no sangue de um novilho, porém essa aliança não foi suficiente para a salvação dos povos. Então, porém, esse novo cálice era um símbolo de uma nova aliança no sangue de Cristo, que tem o poder de tirar o pecado do mundo. Todas as vezes que beberdes, lembre que é um novo concerto que foi nos feito. Então, quando Paulo fala, o apóstolo Paulo dizendo, o próprio Jesus, né, em Mateus capítulo 26, e o próprio João falando também ali no capítulo 6, ele vai falar sobre essa nova aliança, né? Essa nova aliança que foi feita no sangue de Cristo. Então, se há uma nova aliança, então aquele sacrifício que era feito dos animais, do sangue dos animais, ele perdeu o sentido. Por quê? Porque o sangue dos animais, ele não tem valor para a igreja de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo foi suficientemente grande para salvar aqueles que crê nele. Então, ainda que muitos ainda têm corrido atrás, né, principalmente os judeus, eles querem retomar esse princípio de fazer sacrifício novamente, mas o único que tem o poder de perdoar pecado, de salvar o homem, de levar o homem para o céu, de tirar o pecado do homem, é o sangue de Jesus, que tem todo o poder. Então, o 10º aqui, né? Todas as vezes que comerdes ou beberdes este cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Paulo nos ensina que a prática da ceia é uma divulgação a todos os que não sabem da morte do Senhor, até que ele volte novamente. Então, se você ainda não sabe, ainda não conhece, não tem entendimento não tem entendimento do ato, né, de que Jesus fez por nós, a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, que é comemorada aí todo mês, ou todo dia, ou toda semana, ou todo ano, pelas igrejas, elas são símbolo, ela traz esse símbolo aí desse sacrifício. Então, tanto católico como protestante, como todos eles faz esse ato para relembrar comemora essa ceia para relembrar o ato desse grande sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, se você quiser entender um pouquinho mais, se você quiser saber um pouquinho mais desse processo, é só você participar de uma igreja, fazer parte de uma igreja, e lá você vai entender que ali, aquele processo daquela ceia, ela está fazendo menção do ato que Jesus fez por nós. Então, só para nós encerrarmos, gostaria de agradecer a todos, né? Gostaria de agradecer a todos que participou, que assistiu, ou que irão assistir ainda essa mensagem, ou passarão, né, a outros aí. Gostaria de dizer que nós estaremos outra semana, outro dia aqui comentando mais sobre outros assuntos aí importantíssimos, que fala sobre polêmicas, né, mais assuntos polêmicos aí. Então, o próximo aqui, nós já esperamos você a deixar aí, se você quiser deixar o seu pedido, para nós estarmos comentando o assunto aí da próxima lição aqui, ou do próximo estudo aqui. Então, agradeço a todos. Não esqueça, tá? Que se você pulou o vídeo, ou se você foi até o final, não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, e se inscreve no canal, gente. Se inscreve no canal e nos ajude aí a estar divulgando aqui esse canal aqui, Verdade, né? Esse canal sobre nada além da verdade das Escrituras aqui que nós estamos estudando. Amém? Então, muito obrigado, agradeço você, e boa noite, bom dia, boa tarde, e que você vai assistir aí. Deus abençoe e fiquem na paz aí do nosso Senhor Jesus Cristo, na paz de Deus, ou na paz do Espírito Santo, a qual você quiser estar dentro dessa paz aí. Amém? Deus abençoe.